Amém, irmãs? Bom dia para todos, amém? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, chegamos no domingo, né? Primeiro dia da semana. E graças ao Senhor, esse dia é muito importante, irmãos. Porque nós vemos aqui essa mesa, mostra aquilo que o Senhor fez por nós. Então, nessa manhã, graças ao Senhor, o Senhor venceu cada um de nós, amém? Quem aqui está feliz por estar aqui nessa manhã, diz amém. Louvado seja o Senhor. Por isso nós queremos estar aqui, irmão, com o coração alegre. Independente como foi a nossa semana, né? Certamente tivemos lutas, mas também nós tivemos vitória. E nessa manhã, independente do que nós passamos, essa mesa representa a vitória do Senhor. Amém? O Senhor venceu. E por isso nessa manhã nós devemos ter esse coração de alegria, irmãos. Porque nós estamos aqui porque alguém pagou um preço, amém? Eu queria pedir aos irmãos que projetassem para nós, por favor, o hino 408, amém? Hino 408, fala, festejar, amém? Quem quer festejar aqui diz amém. Amém. Louvado seja o Senhor, é isso aí, né? Irmãos, esse hino fala de festejar. Então esse precisa ser o nosso sentimento nessa manhã. Né? Tudo que o Senhor fez por nós, hoje nós podemos festejar. Então, louvado seja o Senhor. Eu queria chamar os irmãos aqui, para nós lermos a primeira estrofe, amém? Amém? Quem puder ficar de pé, por favor, vamos. Aqueles que podem. Senhor Jesus, queremos ler uma vez, amém? Vamos ler uma vez a estrofe 1. Queremos todos ir sempre à festa. Ó, vamos juntos, com muita alegria. Tristeza, dor e aflição já passaram. Agora juntos podemos gozar e exultar. Ó, que gloriosa alegria! Ah, pois em nossa reunião, quem uma vez provou declara: quão bom e agradável é. Amém. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Quão bom e agradável é, irmãos. Eu queria chamar os irmãos para nós lermos a linha 4 juntos. Amém? Agora juntos podemos gozar e exultar. Vamos de novo, irmãos. Agora podemos gozar e exultar. A linha seguinte. Ó, que gloriosa alegria! Ah, pois em nossa reunião, amém, a alegria na nossa reunião, porque não está baseado naquilo que nós somos, irmão, mas naquilo que o Senhor fez por nós. Vamos desfrutar desse hino com esse sentimento, amém? Esquecer o que para trás ficou, e lembrar que hoje, nessa manhã, o Senhor está nos dando um novo começo. Jesus é o Senhor, vamos desfrutar esse hino, amém? Tristeza, dor e aflição
Senhor Jesus, não poderemos vir de mãos vazias. Senhor Jesus, é só mergulhar nesse rio, irmãos. Nós vamos nos encher, Senhor, e festejar com o Senhor. Queria convidar os irmãos, Senhor Jesus, convidar os irmãos para nós lermos o ponto 3 da imersão de hoje. Está na folhinha aí que os irmãos receberam. Ponto 3, irmãos. O rio da água da vida continua fluindo entre nós. Esse fluir deve se intensificar, pois somos trabalhadores da última hora, e é por meio dele que a obra de Deus se realiza. Esse rio procede do trono de Deus e do Cordeiro. O trono indica autoridade, e a partir dela que o fluir acontece. A autoridade de Deus visa suprir sua vida e resulta em edificação. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, vamos gastar um tempo na imersão aí de 2 a 2, 3 a 3, pequenos grupos. Amém? Fluindo entre nós, o rio está fluindo entre nós, o rio está fluindo entre nós. Senhor Jesus, o rio está fluindo entre nós. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vai ser lá na frente? Aqui. Amém, irmão. Senhor Jesus, gostaria de estar chamando os irmãos para estar aqui, para desfrutar do grito de guerra. Então eu gostaria de convidar todo o TC aqui para frente, irmãos. Ó Senhor Jesus, vem para frente. Tropas, capitães e intendentes. Vem pra frente, fazer grito de guerra com a gente. Veja a nova cultura, cê a pista procura. Vai respirar esse encargo enquanto missionário. Deus, Abraão apareceu. Nos carvalhais do amorreu. Mas como é possível? Ninguém havia visto. O Pai inacessível revela-se no Filho. Pela aliança Deus nos vem lembrar. Nunca use a carne para me ajudar. Agora é fraco. Se do velho homem eu me libertar,
Posso com a igreja Cristo auxiliar. Natureza humana que em Cristo Deus ganhou. Como a flor de farinha, mais e mais se refinou. 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 Quem opera é o Espírito. Quem opera é o Espírito. Deus o grande El Shaddai. Faz milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. O cavalo branco sai vencendo pra vencer e pregando o reino. Faz o fim acontecer. Com o Senhor quem segue em franca comunhão. O que Ele quer, lhe pede, pois vê seu coração. Deus nos salva queria, a fim de preservar a Ruth Moabita para Cristo nós chegar. E Deus só a queria, a fim de preservar a Ruth Moabita para Cristo nós chegar. Para Cristo nós chegar, para Cristo nós chegar, para Cristo nós chegar. Então invoca, Ó, 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 Senhor Jesus, amém. amém, irmãos. Amém, irmão. Deu pra aquecer, Senhor Jesus. Agora tem que ser Vamos lá. explosivo, irmãos. Vamos lá. Senhor Jesus. Vamos lá, todo mundo junto, ó. Tchá, tchá, tchararará. Tchá, tchá, tchararará. Beija nova cultura. Sem a pista procurar. Vai respirar esse encargo e encontra um missionário. Deus, Abraão apareceu nos carvalhais do Amorreu. Mas como é possível? Ninguém havia visto. O Pai inacessível revela-se no Filho. Pela aliança Deus nos vem lembrar. Nunca usa carne para me ajudar. Se do velho homem eu me libertar, posso com a igreja Cristo auxiliar. Natureza humana que em Cristo Deus ganhou. Como a flor de farinha, mais e mais se refinou. 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 Quem opera é o Espírito. Deus o grande El Shaddai. Faz milagres e prodígios, coisas sobrenaturais. O cavalo branco sai vencendo pra vencer e pregando o reino. Faz o fim acontecer. Com o Senhor quem segue em franca comunhão. O que Ele quer, lhe pede, pois vê seu coração. Deus nos salva queria, a fim de preservar a Ruth Moabita para Cristo nós chegar. Deus nos salva queria, a fim de preservar a Ruth Moabita para Cristo nós chegar. Para Cristo nós chegar, para Cristo nós chegar, para Cristo nós chegar. Então invoca. Amém. Vamos desfrutar o hino C69.
Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu gostaria aqui só de perguntar se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez aqui. Amém? Amém? Você poderia vir à frente aqui, fazendo favor? Amém? Como que é o nome? Renata. Amém? Irmãos, vamos... tem mais alguém, irmãos? Só ela mesmo? Amém? Graças ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para nós orarmos por ela? Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, amém, por esta manhã. Amém. O Senhor trouxe a Renata aqui para estar conosco, amém, celebrando essa festa. Amém. O Senhor continua abençoando ela, amém, guardando ela, amém, nessa caminhada, amém, que ela possa prosseguir. Amém. Muitas vezes está conosco celebrando essa festa. Amém. Abençoa a Renata, Senhor. Amém. Guarda ela durante toda a sua caminhada. Amém. Não só ela, mas toda a sua família. Amém. Nós agradecemos a Ti, amém, pela presença dela conosco aqui nessa manhã. Amém. Abençoa a Renata. Ó Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Renata, amém? Os irmãos vão te... Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Estão falando aqui aquela contato de ontem da comportagem. Amém? Vale a pena pregar o Evangelho. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. O Senhor deseja avançar entre nós por meio dos princípios da igreja em Filadélfia. Temos pouca força e não somos homens de grande capacidade ou vasto conhecimento bíblico. Ainda assim, graças a Deus, há em nós uma água que flui de forma viva, as correntes que saiam do jardim do Éden. Esse fluir cumprirá a vontade de Deus, amém. Nesse dia, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esse fluir, Senhor, por Senhor ter pagado um alto preço por nós. Senhor Jesus, o Senhor possa estar conduzindo, Senhor, cada um de nós, Senhor, nos libertando, Senhor, de qualquer coisa que esteja no nosso coração. Senhor Jesus, que nesse dia de ressurreição, Senhor, o Senhor possa nos abençoar, Senhor, o Senhor possa abençoar o pão, Senhor, abençoar o cálice, Senhor, que fazemos isso em memória do Senhor, que o Senhor possa, Senhor, voltar, Senhor, e que nós possamos trabalhar para isso, Senhor, cada dia mais, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, sim, diante desse pão, diante desse cálice, essa mesa sagrada, esses símbolos sagrados, Senhor, nós queremos renovar o nosso compromisso com o Senhor, Senhor, da pregação do Evangelho, para que esse rio jamais pare de fluir, esse rio que sai do trono, esse trono cheio de autoridade, ó Senhor Jesus, e chega até cada um de nós. Senhor, nós podemos, através desse rio, Senhor, pregar o seu Evangelho, fazer a sua vontade, trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, infunde o teu encargo em nós, diante da sua mesa, Senhor. Nós confessamos ao Senhor que nós somos incapazes, nós não temos essa capacidade, mas o Senhor tem essa capacidade, e o Senhor pode nos capacitar. Senhor, é a vontade do Senhor, a pregação do Evangelho, por isso que possamos nos dispor a fazer a vontade do Senhor, a sair para as cidades, pregar o seu Evangelho, Senhor, fazer a sua vontade. Senhor, diante dessa mesa, nós abençoamos esse pão, abençoamos esse cálice, queremos ter a realidade dia a dia, Senhor, dessa pregação do Evangelho, Senhor, de fazer a sua vontade, de cumprir o seu propósito, para que esse rio possa fluir de nós, ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos desfrutar do hino C61, amém? Nova aliança. Nova aliança. Nova aliança Deus aqui firmou. Com o precioso sangue de Cristo a selou. Hino C61, cântico 61, amém? Nova aliança, Deus aqui
Hino 103. Senhor Jesus, Tu és o que necessitamos. A Ti louvor e adoração. Excedes o que desejamos. Nos dás real satisfação. Quem já partiu o pão, irmãos? Vamos ficar de pé. Tão rico amor.
Amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, graças ao Senhor. Quem desfrutou do alimento diário essa semana? Amém? Graças ao Senhor, foi uma palavra muito rica, irmãos. E o título dessa mensagem, hoje nós vamos estar vendo a mensagem do alimento diário, amém? Eu só queria falar o título aqui para os irmãos, amém? Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E essa semana falou muito da intercessão. Então eu queria aproveitar esse momento para nós intercedermos por Alessandro, amém? 2 a 2 aí, vamos estar orando por ele, amém? Por isso, se eu passar por ele, usando essa palavra, para nos encorajar, amém? Vamos orar 2 a 2 aí, amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nessa manhã, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és o que necessitamos. Ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela palavra do alimento diário. O Senhor revelou para nós quão importante é o alimento diário, Senhor. Quantas riquezas tem, Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso, nessa manhã, Senhor, no dia do Senhor, na mutualidade, Senhor, nós queremos compartilhar entre nós as riquezas que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala para cada um de nós, abre o nosso coração. Ó Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, o Joel, nos falou ali, Nós vamos compartilhar hoje a primeira semana do novo alimento diário, que tem por título Deus põe Abraão à prova. E a mensagem dessa semana que nós vamos ver é: Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu tenho aqui, 37 minutos, Aumentei 2 ali, Mas aqui, irmãos, para a gente rebuscar as espigas, dando a introdução aqui, o Senhor falou para nós que quando a palavra profética ela é falada, aí vem a imersão. Mas na imersão, nós não conseguimos pegar toda a riqueza que está na palavra. Aí, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos dá o alimento diário. Ó Senhor Jesus, o alimento diário, irmãos, os irmãos mais antigos que lembram quando desfrutaram Ruth, o alimento diário para nós é o rebuscar das espigas. Porque muita riqueza que não pode ser colocada ali na imersão, ele está no alimento diário. Então a gente volta e desfruta do alimento diário. Ontem, nós estávamos separando os kits de pães e peixes, que são os alimentos diários e os livros doados pelos irmãos. E tem uma irmã, uma intendente, ela senta lá atrás, irmãos. Ela quase ninguém vê ela. Mas, irmãos, quando nós pegamos o alimento diário da irmã, já de idade, estava todo riscado, irmãos. Tinha riscado todos os dias, oração da irmã. Aí tinha uns livros que às vezes, quando não estão bons, para doar, aí a gente tem que separar. Aí, na hora lá, as irmãs falaram: esse alimento diário aqui, irmão, a gente não pode descartar ele. Nós temos que deixar ele de modelo para as gerações. Para os irmãos verem, essa irmã, que é uma irmã oculta, mas o quanto que ela desfruta da pessoa do Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, para nós valorizar as palavras do alimento diário.
Então, irmãos, né, nessa palavra dessa semana, nós vimos que Deus anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. E nesse capítulo 18 aqui, de Gênesis, nós vemos aqui que Deus, ele dá a Abraão aqui, Deus aparece para uma dupla missão. Qual que é a dupla missão? É anunciar a Sara o nascimento do filho prometido e comunicar a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Não vou conseguir ler os versículos tudo, mas vamos ler aqui Gênesis 18, do 1 ao 5, amém? Ó Senhor Jesus, e no lugar aí de apareceu Abraão, apareceu o Senhor Abraão, coloca o seu nome, amém? O Senhor te aparecer nessa manhã. Senhor Jesus, vamos lá? Apareceu o Senhor Alessandro, bem, na igreja Itaúna. Ó Senhor Jesus, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro. Prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistos que chegaste até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Então aqui, irmãos, nesses versículos aqui, nós vimos que o Senhor, ele apareceu a Abraão. E aqui, quando fala aqui nos cavarlais de Manre, Manre aqui não é um lugar, Manre é uma pessoa. Né? Se nós lembrar ali, quando Abraão sai para resgatar Ló, com os 318 nascidos de casa, entre eles estava Manre. Né? Então, Manre é uma pessoa, Senhor Jesus. Mas é interessante aqui que o Senhor apareceu, ele viu 3 homens. Esses 3 homens aqui, no grego, homens aqui, no grego tem o sentido de homens mortais. Ele viu 3 homens mortais. Um deles era Deus. E os outros 2 eram anjos. Porque no versículo 13 e 14, do mesmo capítulo 18, fala assim: disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor, acaso demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, um desses homens era o Senhor. E os outros 2, os irmãos lê depois 19:1, vai ver que são os 2 anjos que desceram para Sodoma e Gomorra. Irmão, mas como é possível Deus ter aparecido a Abraão? Porque a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus. Não é? 1 Timóteo fala, João 1:18 fala que ninguém viu a Deus, que ele é invisível. Mas como é possível ele ter aparecido a ele? Isso foi possível porque Cristo ofereceu-se a Deus por meio do Espírito Eterno, amém? Ó Senhor Jesus, foi um versículo do alimento diário, vamos ler? Hebreus capítulo 9, 14. Um dos versículos do alimento diário. Senhor Jesus. Amém. Hebreus 9, 14. Muito mais. Muito mais. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu a Deus sem mácula, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Então, o Senhor, ele se apresentou no Espírito Eterno. Foi falado no alimento diário que tudo que Deus fez foi lançado na eternidade, irmãos. Então, esse Espírito Eterno, nós vimos que ele dá o exemplo da argola que vai na Arca da Aliança, que ela tem um símbolo redondo ali, que ali você vê uma aliança, um círculo, ali não tem início de tempo, não vê onde inicia nem onde termina. Então o Senhor apareceu-se no Espírito Eterno, amém?
Vamos ler só mais um versículo aqui, Apocalipse 13, 8. Para os irmãos entenderem. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, vamos ler, irmão, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Mas se Cristo morreu, né, há quase 2000 anos atrás, como que ele foi morto antes da fundação do mundo? É porque ele ofereceu-se a Deus no Espírito eterno, irmãos. Então Deus pode, para Deus não existe o elemento tempo, não existe, ele está em toda a eternidade. É por isso, irmãos, que Paulo falou lá em Filipenses que aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la. Amém? Irmãos, quando o Senhor olha para nós, ele já nos vê pronto lá na frente. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que quando o Senhor, Abraão, ele intercedeu por Ló, ele não estava vendo Ló, irmãos. Ele é eterno. Ele estava vendo a Ruth lá na frente. Como falou no alimento diário, Deus a Ló salvar queria, a fim de preservar a Ruth Moabita para Cristo a nós chegar. Então, irmãos, ele olha lá na frente, entendeu? Nós estamos aqui hoje, mas Deus, ele sabe ver todas as coisas. Senhor Jesus. E aqui, continuando aqui, irmãos, no versículo 6 ao 8, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom, deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite novilho que mandara preparar, pois tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Ó Senhor Jesus. Irmãos, aqui Abraão, ele ofereceu um banquete ao Senhor. Que riqueza, né, esse banquete, irmãos. Senhor Jesus, ele apareceu um banquete. Nós vimos que o banquete é uma preparação para nós entrarmos na comunhão com o Senhor, irmãos. Esse banquete, ele representa as riquezas de Cristo. Ó Senhor, todas as riquezas de Cristo. As 3 medidas de farinha, né, nós vimos ali, representam Cristo na sua humanidade refinada. Né, a flor de farinha é a parte mais fina do trigo. Então representa a humanidade fina do Senhor. Nós precisamos, irmão, da humanidade fina do Senhor em nós, para nós tratarmos uns com os outros. Né? Quantas vezes nós somos grossos, nós somos brutos. Aí a gente fala assim, eu nasci assim. Eu vou morrer assim. Comigo é assim. Pau é pau, pedra é pedra. Mas, irmãos, até quando você não vai deixar a humanidade de Deus trabalhar em mim e você? Até quando Deus não vai nos moldar, irmãos? Então, Cristo é essa humanidade, irmãos. Para responder, marido e mulher é muito mais, é fácil, né? Sempre em casa, às vezes um dá um coice no outro, né? Mas a gente precisa o quê? Da humanidade de Cristo, irmãos. Não é para nós ter o trato um com o outro. Ele também serviu um novilho. O novilho só é servido em momentos especiais. Você lembra ali em Lucas 15, quando o filho voltou? O que o pai fez? Ofereceu um novilho. Ó Senhor Jesus. E ele também ofereceu ali coalhada e leite. Coalhada e leite representa ali o nosso crescimento espiritual. 1 Pedro 2,2, não vou ler, mas fala, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ó Senhor Jesus, crescimento para salvação. Irmãos, nas nossas reuniões, tem sempre um banquete. Né? Os irmãos, eu não sei se os irmãos repararam, mas ontem e hoje, principalmente hoje, a folha de imersão que você ganhou, o grito de guerra está impresso atrás. Vocês perceberam? Sabe para que é isso? É para nós desfrutarmos do Senhor. Isso, irmãos, tem uma equipe
de capitães, de valentes e adolescentes que estão trabalhando para preparar um banquete para a igreja, irmãos. Tem irmãos que vêm cedo para poder imprimir e deixar as folhas para você que tem dificuldade, ler o grito de guerra, para você ver a imersão. Aí depois nós vemos o quê? Vem os irmãos da condução aqui, que vêm aqui para fazer os gritos de guerra. O grito de guerra é o quê? É preparar um banquete para você entrar na presença do Senhor. Aí tem os irmãos da condução de hino, que vêm ajudar nós, irmãos, vamos falar os hinos uns para os outros, né? Aí tem os adolescentes, que igual vieram ontem, sobe aqui à frente para compartilhar o grito de guerra com a nós, para explicar, igual foi falado ontem, chega alguém aqui no nosso meio, aí você fala que é para tirar o pijama, ela o que ela vai entender? Né? Ela não sabe o que é pijama. Mas aí tem irmãos, para falar, irmãos, o sentido da palavra é que nós não podemos aposentar, é que nós não podemos ficar de pijama. Então, assim, irmãos, não é fácil. Principalmente, irmãos, abrindo o coração aqui, ninguém quer servir na condução porque os irmãos chegam cansados, querem conversar um com o outro a reunião inteira, querem matar a saudade, querem resolver tudo enquanto é problema aqui na hora da reunião. Entendeu? Às vezes marido e mulher estão em casa o dia inteiro, mas quer resolver as coisas aqui na hora da reunião. Pai e filho, irmãos é sócio, trabalha o dia inteiro. Eles querem falar de serviço na hora da reunião. Aí, irmãos, o que acontece? Fica pesado para os irmãos que estão aqui se esmerando para preparar um banquete, para nós ter um encontro com o Senhor. Né? Orem para os irmãos da condução, irmãos. Né? O grito de guerra não é fácil, irmãos. Porque a gente sabe que os jovens gostam, mas tem alguns que não são muito adeptos. Mas o grito de guerra não é uma invenção nossa. O grito de guerra é uma ferramenta, irmãos. Né? E uma ferramenta é feita para usar. Antigamente, quando nós queríamos uma reunião fervorosa, qual que era a única ferramenta que a gente tinha? Era só pisa e massacra, não era? A reunião estava fria, aí de repente começava, pisa, massacra, derrota o tentador, o jovem no espírito é mais que vencedor. Mas aí toda reunião um vai soltar um pisa e massacre. Mas agora não, irmãos, agora nós temos os gritos de guerra, irmãos. Né, que nos energizam com a palavra do Senhor. Então, irmãos, vamos preparar, irmãos. Os adolescentes a gente tem mais liberdade, mas com a igreja a gente não pode, né? Na reunião de adolescente, ele tá ali, aí o monitor pega ele, segura ele, né? Põe essa coalhada aí na boca dele, né? Põe esse bolo aí, né? E pega no pé dele até tocar em Cristo. Mas a igreja, irmãos, né? Nós tratamos uns com os outros, né? Então, os irmãos lembrem de sempre orar pelos irmãos da condução. E quando chegar de manhã, irmãos, por exemplo, a reunião começa 7 horas. Valorize esse banquete, irmãos. Quando você chega mais tarde, você já perdeu os hinos. Você não foi lavado. Né? Como que você vai entrar na presença de Deus? Então valorize esse momento para você se lavar, para você receber a imersão e entrar na presença de Deus. Amém? Isso aqui está falando que eu tenho 22 minutos, é? É? Ó, Senhor Jesus. Então vamos lá então, irmãos. Então, né, depois do Gênesis 18, 9 e 15, vou ler para os irmãos aqui rapidinho. Senhor Jesus. Então lhe perguntou Sara, tu mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, já avançados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor, acaso demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá à luz um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Então aqui Deus anunciou para Sara que ela teria um filho. E Sara, na incredulidade dela, ela riu. Né? Assim somos nós. Deus fala as coisas
E nós, na nossa incredulidade, a gente ri. Né? Quem não crê que esse mapa, nós vamos pisar a cidade toda? Irmãos, nós vamos ver que aquele mapa ali é uma promessa do Senhor. Deus alcançar a nossa casa, nossa família. E aqui fala, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente impossível? Eu não vou ler, mas os irmãos depois colocam número 23, 19, fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? E tendo falado, não cumprirá? Ó Senhor Jesus, então Deus não é homem para que minta. Agora o segredo é saber se foi Deus que falou. Né? Porque às vezes nós mesmos achamos que é Deus. Então nós temos que discernir o que Deus fala. Quando Deus fala, ele não é homem para que minta. E no versículo 16 a 21, irmãos, ó Senhor Jesus, vamos ler aqui rapidinho. Tendo se levantado daqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, pois dele a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tenha falado a seu respeito. Só uma pausa aqui. Aqui fala que nós vimos do alimento diário, buscando uma espiga, né? Que o irmão mostrou para nós que os pais e os avós são responsáveis de conduzir os filhos no caminho do Senhor. Né? Eles são responsáveis, irmãos, né? De conduzir os filhos no caminho do Senhor. Né? Então os irmãos tomem isso, esse encargo de conduzir cada um, amém? Então continua. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, e que vindo até mim, se é assim, não sabê-lo-ei. O Senhor não sabia o que estava acontecendo lá? Claro que sabia. Mas o Senhor é sempre misericordioso. Ele precisava de que alguém intercedesse. Senhor Jesus. Aí aqui ele revela Abraão, amém? Senhor Jesus, continua no 22. Então partiu dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Amém? Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, eles desceram para Sodoma para destruir, mas Abraão permaneceu na presença do Senhor. Eu vi para mim que às vezes eu sou muito ansioso. Às vezes a gente pede Deus para fazer uma coisa, se fosse nós aqui, ia querer descer, né? Principalmente as mães, né? Não, eu vou descer com um anjo para ver se vai tirar meu filho mesmo, né? Eu não ia ficar na presença do Senhor. Não, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ver, irmãos. Irmão, quando você entrega o Senhor, você descansa. Né? Descansa no Senhor, amém? Né? Às vezes os irmãos falam, não, mas eu preciso ir, eu preciso ir. Creia que o Senhor vai cuidar, irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor, onde que eu parei? 23. E aproximando-se ele disse, destruirás? Aí Abraão começa o quê? A interceder, irmãos, por Ló. E aproximando-se ele disse, destruirá o justo com o ímpio? Se houver, porém, 50 justos na cidade, destruirá assim, e não pouparás por lugar o amor dos 50 justos, que nela se encontram? Ao Senhor falou, longe de ti o fazeres tal coisa. Matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não farás justiça, o juízo de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Aí Abraão foi falando com ele ali, até chegar a 10, não foi? Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 32, amém? Disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, e se falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou-se para o seu lugar. Irmão, nós vimos que Abraão ele foi o primeiro profeta. Né? Deus, ele revelou para ele.
Amós capítulo 3, versículo 7, amém? O que fala lá? Certamente, amém? Amém, ouvi, Amós, certamente, irmãos, certamente, o Senhor não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, irmãos, Abraão era um profeta, ele conhecia o segredo de Deus. Mas aqui eu quero entrar no ponto central da mensagem, que fala da intercessão. Por que Abraão pôde interceder para Ló? Primeiro, porque Abraão, ele conhecia o coração de Deus. Então, para alguém ser um intercessor, ele precisa primeiro conhecer o coração de Deus. Porque como que ele vai orar segundo a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus, o intercessor precisa conhecer o coração de Deus. Mas quando nós sabemos a vontade de Deus, nós podemos direcionar as nossas orações. Né? Aí nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Né? Não fala lá que se ligares na terra, o que está ligado no céu, não será feito? Mas às vezes nós estamos ligando aqui, tentando ligar a coisa que não está conectada no céu. Aí você está pedindo algo para Deus, não está ligado com o céu. Ó Senhor Jesus, né? Mas aqui então, primeira coisa, conhecer o coração de Deus. Abraão conhecia tanto o coração de Deus, que ele, na oração dele, ele não pediu para salvar a cidade. Ele pediu para salvar o justo. Então imagina alguém que não conhece o coração de Deus. Senhor, poupa a cidade. Poupa a cidade. Né, Senhor, faz isso, faz isso. Mas às vezes o Senhor ele não quer poupar. Principalmente quando às vezes vamos orar para a cura, né? Alguma situação. Nós somos precipitados, colocamos a mão de qualquer maneira, né? Às vezes ele não sabe o que está acontecendo. Você vai chegando sem saber o que o irmão aconteceu. Senhor, em nome de Jesus, expulsa essa doença. Cura esse irmão, Senhor. Primeira coisa, a gente precisa pedir ao Senhor para saber. Senhor, qual que é a sua vontade, Senhor? O que o Senhor quer revelar com essa situação? Senhor Jesus, será que se o Senhor curar o irmão nesse momento, ele vai ter uma experiência com o Senhor? Ou ele vai ser curado hoje e vai voltar só quando adoecer de novo? Ou ele vai arrumar esse emprego hoje e vai voltar só depois, quando ele perdeu outro emprego? Então, irmãos, nós sabemos também conhecer o coração de Deus. Às vezes a situação é para o nosso crescimento. Mas aí nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E como hoje saber qual que é a vontade de Deus? Irmãos, não é religião. Hoje nós temos a imersão, irmãos. Né? Você crê que a imersão ela é a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Nós tivemos experiência, fomos visitar uma irmã que tá doente, né? Aí a irmã estava passando uma situação difícil. Aí eu falei, como vamos orar para a irmã? A imersão estava falando no dia que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu vou orar, como que eu vou orar para a irmã nessa questão? Mas aí você depende do Senhor, amém? Se você usa a palavra. Aí nós pegamos a palavra, Senhor Jesus, a irmã está doente, mas a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor precisa dessa irmã para trabalhar na sua seara, Senhor. Ó Senhor Jesus, essa irmã está indo nesse hospital todos os dias. Mas o Senhor sabe quantas pessoas o Senhor tem que salvar nesse hospital. O Senhor sabe quantos enfermeiros tem lá, Senhor. Essa irmã é uma trabalhadora do Senhor. Então, nesse momento, Senhor, ela não está amarrada nessa situação de enfermidade. Nesse momento, ela está livre para servir o Senhor. Então, ela é uma trabalhadora da última hora, Senhor. Usa ela, Senhor. E nós cremos que o Senhor é poderoso para também curar ela, Senhor. Mas lembra dela, não fique limitada à situação dela. O Senhor está chamando ela para trabalhar na sua seara. Amém? Da palavra profética, irmãos. Né? Ó Senhor Jesus. E Deus, né? Nós vimos lá que, eu já falei que ele queria salvar Ló por causa de quê? De Ruth. Que Ruth era descendência de Ló. Mas o ponto aqui que eu queria falar, irmãos, que a necessidade daqui da intercessão, nós precisamos, irmãos. Ontem foi falado sobre o TCI. Quem faz parte do TCI? Amém? Quem faz parte do TCI? Amém. Aí eu pergunto, o TCI, irmãos, é só quem vai para a rua? O TCI é só quem faz comportagem? O TCI é só quem vem aqui na casa de adolescente? Irmão, o TCI é toda a igreja.
As irmãs que estavam fazendo almoço para nós ontem na casa de adolescente, é o TCI? As irmãs que estavam limpando aqui para nós, é o TCI? Os irmãos que levaram nós de carro para pregar o evangelho, é o TCI? E agora, irmãos, os irmãos que oraram por nós, faz parte do TCI? Então, irmãos, Deus quer restaurar o ministério de intercessão da igreja, irmãos. Irmãos, quão importante para o TCI são os irmãos de oração. Vocês lembram daquele episódio lá de Moisés? Né? Josué era um capitão, né? E estava lá com a tropa lá, né? Na frente lá de batalha, né? Posso orar por você, né? Indo para tudo enquanto é lugar com as tropas, né? Josué estava lá, em frente de batalha. Mas enquanto Josué estava lá, irmãos, Moisés estava intercedendo. Né? E fala que as mãos de Moisés eram pesadas. Quando as mãos de Moisés levantavam, Israel prevalecia. Quando as mãos abaixavam, Israel perdia. Então, irmão, você que está aí pensando, irmão, eu não tenho mais saúde para ir para a cidade. Eu não tenho mais saúde. As irmãs, mães, vamos restaurar, irmãos, o ministério de intercessão. Na semana que vem nós vamos para Bom Despacho. Cadê as irmãs para orar por nós? Para nos Lagoa da Prata, né? Tá vendo? Ó, como diz o Paulo, fala com muitas letras aqui, as muitas cidades. Né? Cadê as irmãs, irmão? Aí, irmãs, nós precisamos ter essa graça de pregar o evangelho. Nós vimos aqui, né, que o cavalo branco, que a gente viu no evangelho, no alimento diário, Apocalipse 6, que o cavalo branco, ele saiu vencendo para vencer. Vocês viram, o primeiro cavalo que saiu, é o cavalo branco, ele representa o quê? A pregação do evangelho. Irmãos, a pregação do evangelho. A pregação do evangelho, irmão, é que muda todas as coisas. E nós estamos envolvidos com a pregação do evangelho. Irmãos, quem vai mudar a situação mundial não é o Trump, não. Quem vai mudar não quem mais lá, o coreano lá? Como é que chama? Kim Jong-un. Não é o Putin, não. Putin, não. Não, irmãos. Quem vai mudar é a pregação do evangelho. É o cavalo branco, irmãos. Irmãos, as coisas estão acontecendo, não é por causa deles. As coisas estão acontecendo, é porque o evangelho está sendo pregado em toda a terra. Se vocês acompanharem o Instituto Vida para Todos, ou acompanharem as lives, o testemunho do que Deus está fazendo em cada canto desse mundo, levantando ali na África do Sul, levantando ali na África, vocês vão ver que o evangelho está avançando. Né? Tem irmãos ali que estão na Ucrânia, né, Toninho? Tem irmãos que já foram para a Ucrânia, tem irmãos em vários lugares pregando o evangelho, irmãos. E agora, qual que foi a revelação que Deus deu para nós? Para ter um testemunho, não em cada cidade, não espera uma igreja em Itaúna em cada cidade. Porque às vezes você está esperando 50 pessoas em cada cidade. Se tiver ali igual Abraão, se o Senhor achar ali uma família de justos, Senhor, se tiver ali 5 justos, e o Senhor falar assim, selei, é o número de igreja que precisa. Vou voltar. Ó Senhor Jesus. Mas aí nós estamos o quê? Nós estamos aí de bobeira, não estamos vigiando, não estamos vendo as coisas acontecerem nem aqui em Itaúna. Né? E o cavalo branco está avançando. Depois desse cavalo branco, o que veio? A guerra. Né? Quando o evangelho vai, atrás do evangelho vem a guerra, irmãos. Irmãos, quantos problemas acontecem com a casa de adolescente, irmãos? Os irmãos já repararam? Eu não vejo problema com homem, todos são com o ministério de homem de oração. Você já viu alguma coisa falando? Você já viu alguma coisa falando do ministério das mulheres? Né, dos ministérios kids? Mas, irmãos, quanta perseguição tem sobre a casa de adolescente? Irmãos, a comportagem, pelo amor de Deus, irmãos. As leis do nosso país é tudo contra a comportagem. Além de ter o inimigo, colocar o mundo, colocar as autoridades, a gente ainda tem que aguentar palavra negativa dentro da igreja, sobre comportagem. Senhor Jesus, aí.
Aí não, irmãos. Só sai, me ajuda aí, irmãos. As leis não cooperam com os adolescentes. Quão benéfico tem sido os adolescentes na casa de adolescente, irmãos? Não pode pegar um adolescente para poder sair e apresentar um livro. Mas o adolescente pode ficar na rua aí. Pode fazer várias coisas erradas. Para isso ele pode. Né? Não pode pedir o adolescente para limpar um chão que é trabalho análogo. Mas outras coisas o adolescente pode fazer. Então, irmãos, mas isso aí nós temos que ver que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades. Então, irmão, antes de você falar alguma coisa, por favor, irmão, ajuda nós aí, não? Né? Pelo menos aqui dentro, irmão. Se você não é um, então fica caladinho, amém? Né, Senhor Jesus? Então nós precisamos discernir, irmãos. O outro cavalo, o que vem é a fome. Depois da guerra, traz a fome. Aí vem a dificuldade. Agora, vocês acham que é só a fome física? Com tanto empecilho para a pregação do evangelho, quantas pessoas estão privadas de ser alimentadas dos livros? Quantas pessoas estão sendo privadas nos países de ser alimentadas pela palavra do evangelho? Está vendo a fome? Fala lá um versículo na Bíblia que fala assim que haverá tempo que o povo não terá fome, né? De comida, né? Mas de ouvir a palavra de Deus, irmãos. Irmão, nós já estamos chegando nesse tempo, irmãos. Né? Já está chegando esse tempo. As pessoas estão com fome. Né? O irmão deu um testemunho ontem, na comunhão, que uma moça, era moça, ela recebeu a pregação do evangelho, né? Eles contataram ela, e ela ficou tentando procurar de todos os jeitos. Ela encontrou os irmãos, e quis ficar com os irmãos. Alguém contatou uma pessoa, e aí a pessoa só orou por ele, e não contatou ele, não passou mais nada para ele. Aí ele ficou tão impressionado, que ele queria procurar quem era nós. Ele só lembrava de vida. Vida. Aí ficou tentando, todo mundo, quem quer vida? Você já viu alguma igreja que é vida? Né? Entrou na internet procurando, tem algum que é vida? Porque com certeza ele viu alguma coisa da árvore da vida, né? Aí pediu para ajudar ele, porque ele estava com sede da palavra. Então, irmãos, nós somos, tá vendo? As pessoas estão com sede, nós temos que falar isso. E o último cavalo aqui é a morte. Né? Depois de tudo isso vem a morte. Senhor Jesus, então que o Senhor possa nos dar graça, irmãos, de estar intercedendo, irmãos. Né? A reunião de oração é uma reunião importante para nós estar intercedendo, irmãos. Irmãos, vamos restaurar o ministério de oração da igreja. Eu sempre brinco com a minha mãe, estou errando aqui, que as mães, às vezes, na reunião de oração é assim, né? Vai orar pelo encargo da obra, aí vai orar, vamos orar pela obra? Senhor Jesus, aí as mães. Você lembra do irmão Pedro Dongs? Lembra do irmão que vai falar a palavra, alguma coisa? Aí não fala nada da obra, né? Tá que a reunião boa. Aí quando chega nos filhos, Senhor Jesus, lembra do meu filho, Senhor Jesus. Abençoa o seu casamento dele, o trabalho dele, Senhor. A bicicleta dele, Senhor. O curso que ele vai fazer, Senhor. A irmã que vai casar, Senhor. Senhor, aí as mães começam a reunião de oração. Isso aí tem até um grupo, não é? É mães intercessoras, né? Mas cadê as intercessoras da obra do Senhor? Cadê um grupo para interceder pela obra do Senhor? Cadê um grupo para começar a orar? Senhor, nós queremos orar. Senhor, traz comportores para Itaúna. Senhor, traz comportores para Itaúna, Senhor. Porque a Bíblia fala, irmãos. Mateus 6,33, não vou ler. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mães, eu duvido que se vocês orar pelas coisas de Deus, Deus não vai salvar seus filhos. Eu estou falando aqui com a minha mãe, mas porque eu recebo oração também, né? Mas eu sempre falo isso, que chego no encargo, dei uma festa de aniversário, alguma coisa, vai orar por alguma coisa, aí lá vem minha mãe orando para meus irmãos, né, para mim, né? Então eu lembro dos meus filhos, né? Então que o Senhor possa nos dar graça, amém? Jesus é o Senhor, amém?